Salve, salve, guerreiros! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre estatística. O tema da nossa aula de hoje são medidas estatísticas. Hoje nós vamos falar das medidas de tendência central mais comum, média, mediana e moda. É um tema muito recorrente, né, para o Enem e alguns vestibulares tradicionais, tá? Eu vou me deter em especial a média aritmética ponderada, tá? Não vou me aprofundar em, por exemplo, a média geométrica e a média harmônica. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo futuro falando desses outros tipos de média e qual a diferença para a média, né, de tendência central mais comum, que é a média aritmética. Tá bom? Tranquilo? Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber suas notificações. Então vamos em breve. Medidas de tendência central, né? Então são essas as medidas que dentro dos agrupamentos, dentro daquela distribuição de frequência com agrupamentos, né, vai receber os valores ou os nomes certos, né, para descrever uma tendência daquele agrupamento, uma tendência daquela pesquisa, tá bom? Vamos começar. Média aritmética. Média aritmética é muito comum, acho que todo mundo sabe, né? Os alunos mesmos ficam fazendo suas médias aritméticas quando tem suas notas, né? É apenas o quociente entre a soma de todos os seus valores observados dividido pelo número de suas observações. Ou seja, se o aluno tem 3 notas, né, e quer saber sua média, ele soma as 3 e divide por 3, tá bom? Pega aqui nossa canetinha, que os próximos slides a gente já vai ver situações. Por exemplo, se utiliza o x com a barra em cima para simbolizar a média. Então tá aqui, ó. A média da soma de n valores é só somar n valores e dividir por n. Ou existe essa nomenclatura, não é muito usual, né, no ensino médio, mas já que o nosso slide aqui contempla, é bom que você já fique sabendo. Esse símbolo é do somatório, né, muito comum lá em planilhas eletrônicas. Então aqui quer dizer o seguinte, ó, vamos fazer o somatório das variáveis x e y quando o i varia de 1 até n valores. Então, tudo isso quer dizer o somatório de n valores de x. x1, x2, x3 até xn. Quando fizermos esse somatório, divide-se por n. O resultado disso é uma média aritmética. Tá bom? Tá aí o que a gente acabou de falar, né? Vamos a um exemplo. Na 7ª rodada de um campeonato de futebol, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela a seguir. Está aqui, ó. Na primeira partida, 4 jogos. Na segunda partida, 7 jogos. Na quinta partida, apenas... né? Na quinta partida, 1 gol. Na segunda partida, 7 gols. Na 10ª partida, a última observada, 6 gols. Vamos para a pergunta. Como é possível calcular a média de gols na rodada dessa partida? De gols por rodada por partida nessa rodada. Isso é muito comum quando a gente acompanha os nossos campeonatos, né? Locais ou internacionais. É só somar a quantidade de gols, né, de todas as partidas na rodada e dividir pelo número de jogos, tá bom? Então tá aí, ó. 4 mais 7, mais 3, mais 4, mais 1, mais 5, mais 5, mais 4, mais 4, mais 6. E eu divido isso por quanto? Por 10, que era a quantidade de partidas. Portanto, 43 por 10. Então a média foi de 4,3 gols por partida. Sabemos que gol é uma variável quantitativa discreta, né? Não existe 4,3 gols. Mas eu acredito que até a minha imagem aqui deva estar cobrindo um pouco o resultado, né? Mas aqui deu 43 por 10, 4,3. Mas se tratando, né, de dados estatísticos, isso entra na estatística para representar, tá? Tudo bem? Se a gente percebesse aqui 4,3 por partida, em 2 partidas 8,6, em 3 partidas 12,9, né? Enfim, dá para você compreender, né? Isso é média aritmética, muito fácil, muito tranquilo, né? Vamos falar da média aritmética ponderada. A palavra ponderada vem de quê? Vem de destacar algo importante. Ponderar é destacar, né? Então, um exemplo aqui automotivo. Para executar o balanceamento de pneus em um determinado veículo, fez-se o levantamento de preço em 8 oficinas e obteve os seguintes valores.
R$40, 50, 40, 45, 45, 50, 60 e 45, tá? Já vimos que para determinar o preço médio, basta a gente fazer o quê? Somar todos esses valores e dividir pela quantidade de oficinas pesquisadas, né? A soma de todos esses valores daria R$375, dividido por 8. Então, o preço médio, né, para fazer o balanceamento desses pneus, né, é 46,87 centavos, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte. Como alguns valores se repetem, é importante calcular a média da seguinte maneira. Tem quantos 40? Tem 2, né? Ó, tá aqui. Ó. Então, 2 vezes 40. Mais, tem quantos 50? Também tem 2. 2 vezes 50. Mais 3 vezes o valor 45. Mais 1 vezes o valor 60. O que é isso? Eu estou multiplicando, né, o valor registrado por a sua frequência absoluta. Por quantas vezes aquele número aparece na pesquisa. E aí agora a minha operação vai ficar bem menor, né? Ou seja, eu estou dando ao valor 40 um peso 2, porque ele se repete 2 vezes. Isso é ponderar a nossa média, tá? Estou pegando 50 e multiplicando por 2. Estou pegando 45 e multiplicando por 3, porque ele aparece 3 vezes. Isso é ponderar. Isso é dar um peso, né? Qual o valor que mais se repete? 45, tem um peso maior. Algumas universidades, aqui por exemplo, no Cariri, a Universidade Regional do Cariri faz isso. Você vai fazer o seu vestibular para direito, então tem algumas disciplinas que têm peso maior, né? Como história, como português, enfim, português tem para todos, né? Mas quando a média do aluno é feita, é dado um peso maior, por exemplo, peso 3, né, na prova de história desse aluno, em comparação a, por exemplo, matemática, que seria só peso 1, tá bom? E aí, depois de feito esses produtos e somados, adivinha por que valor eu vou somar? Vou dividir. Eu vou dividir por aquele mesmo 8 de antes, porque eram 8 oficinas. Mas, para você entender melhor, essa conta é dividida, né? Esse quociente é feito pela soma dos pesos, porque os pesos são as frequências, né, acumuladas de todos os valores registrados na pesquisa. Então, 2 mais 2 mais 3 mais 1. Isso tem que dar o mesmo 8. Tranquilo? Então, dá a mesma conta, ó, 375 dividido por 8, 46,87. Então, a média aritmética ponderada ela facilita muito, né, os cálculos e é mais justo, por exemplo, no caso do vestibular, né, para um aluno que se dedica mais àquela sua área de conhecimento. Tá bom? Vamos em frente. Então, tá aí, ó, o número de vezes que um valor se repete recebe o nome de peso e a média aritmética é calculada com o uso de pesos, né, chamada, portanto, de média aritmética ponderada. Está aqui a fórmula padrão, né? A média aritmética ponderada é peso 1 vezes valor 1, mais peso 2 vezes valor 2, mais peso n vezes valor n, dividido pela soma dos respectivos pesos. Tá bom? Né? Lembrando que esses pesos correspondem às frequências absolutas de cada valor. A gente já havia mencionado isso, né? Vamos falar agora de uma outra média ou medida de tendência central muito comum, muito importante na estatística. E tem um nome interessante, né? Muito usual no dia a dia, moda. O que é moda? Né? Moda é aquele valor, aqueles valores que mais aparecem com frequência dentro de uma pesquisa, dentro de um conjunto. Ou seja, aqui na estatística a palavra moda também tem o mesmo significado. Ah, fulano está na moda, é porque o fulano está repetindo, né, o que muita gente está usando, está usufruindo, tá bom? Aqui na estatística também. O símbolo que a gente vai usar para moda é MO, tá bom? Então, como que se calcula? Vamos entender. Olha esse conjunto de valores. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Qual o número que mais apareceu, teve mais frequência? Ou seja, quem é que está na moda aí nessa frequência? O 1, né? Então, esse conjunto de valores tem moda 1, tá? Então, uma outra questão, um exemplo agora sobre genética. Vejamos os dados que foram apresentados na tabela e no gráfico a seguir. Desse lado, vamos ter os tipos sanguíneos. Desse lado, o número de indivíduos por tipo sanguíneo, tá? Então, tipo O, 717. Tipo A, 414. Tipo B, 165. E tipo AB, 53. Qual o número que teve maior frequência? O tipo O. Então, dentro da pesquisa, é fácil de dizer. Quem está na moda é quem tem sangue tipo O. Tá bom? Então, um gráfico, né? Espero que, né, aqui eu não esteja cobrindo o gráfico. Então, tipo O é aquele que tem, né? Que tipo de gráfico é esse? Isso, um gráfico de barras verticais, né? Tem a maior barra, né? Quem tem a menor barra é o AB, enfim. Então, tá aí o nosso exemplo. Mais um exemplo. Aliás,
Dando continuidade à pergunta da questão, observando a tabela e o gráfico, percebemos que a maior frequência é o 717. E isso representa as pessoas do sangue tipo O. Logo, a moda dessa amostra é o número de indivíduos do sangue tipo O, tá bom? Aí, olha uma coisa interessante. Toda sequência de valores, todo conjunto de valores, pode haver moda? Não, nem todos. Pode haver um conjunto de diferentes itens pesquisados. Quando isso acontece, a gente diz que é um espaço amodal, ou seja, não há moda para ser considerada nessa distribuição, tá bem? Como também existem outras situações de nos conjuntos de valores terem dois valores que se repetem em mesma frequência, em mesma quantidade. Então a gente diz que isso é um conjunto de valores bimodal, tem duas modas. Trimodal, ou quando tem mais do que isso, a gente chama de multimodal. Tá bom? Deu para entender? Quando 3 valores, 4 valores se repetem, né, em mesma frequência numa pesquisa. Tá bom? Agora vamos falar sobre mediana, nossa última medida de tendência central para a nossa videoaula de hoje. Mediana é também bastante interessante, muito cobrado nas provas e nos Enems, tá? Edições anteriores, por exemplo. O que é mediana? A mediana de um conjunto de valores, né, previamente ordenados. O que é isso? Você lembra que nas videoaulas anteriores eu lhe dizia que para você escrever diante dos dados que você coletou para uma pesquisa, para você distribuir isso numa tabela e futuramente construir um gráfico, você precisa escrever num rol. O que é escrever num rol? É escrever numa sequência ordenada, de preferência crescente ou decrescente. Porque em situações como essa, para o cálculo da mediana, isso é extremamente importante. Então, tá vendo? Mediana é de um grupo de valores que precisam previamente estar ordenados, seja de modo crescente ou decrescente. É aquele valor que divide o grupo em duas partes, né? Aquele valor que está exatamente no meio. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas se for uma sequência de números pares, a gente não encontra necessariamente quem está no meio, né? A gente encontra quando é ímpar. Quando é uma sequência de números ímpares, o termo central divide exatamente em 2 para lá, 2 para cá. No caso de 5, né? Então, a mediana seria esse meu dedo, né? Esse meu valor que registrava essa posição. Mas e quando a sequência é par? Quando a sequência é par, vai ser fácil. Nós vamos pegar os dois que estão no meio e fazer uma média aritmética. Tranquilo? Vamos entender. Vamos colocar. Quando temos um grupo de valores que é ímpar, a mediana é o termo central dessa distribuição. Muito fácil, né? Mas quando no grupo de valores o número registrado é par, então a mediana passa a ser a média aritmética dos dois termos centrais. Tá bom? E aí, necessariamente, esse valor nem precisa estar lá dentro da mediana, daquela sequência de valores. A mediana vai ser um valor realmente que não vai pertencer ao grupo. Tá bom? O símbolo que a gente vai usar para a mediana é ME. Né? É importante observar que N é o número de todos os valores da distribuição. Então, se liga nisso aqui. Se N for ímpar, então a posição do termo central é N mais 1 sobre 2. Tá? 15 valores. 15 mais 1, 16 por 2 dá 8. Então, a gente vai encontrar o oitavo valor. Ele vai ser a posição que determina a mediana, a posição central que vai determinar a mediana desse grupo. Só que se N for par, as posições de dois termos centrais vão ser dadas por, tipo, 10 valores. Então, 10 por 2, 5. E 10 por 2, 5 mais 1, 6. Então, vou pegar o 5 e o 6 e fazer a mediana entre eles. Tranquilo? Vamos para exemplos? Um exemplo sobre arqueologia. Para conhecer um pouco sobre as construções das pirâmides do Egito, um arqueólogo precisou coletar alguns dados, como a mediana, a medida da altura, a medida da diagonal da base quadrada de algumas pirâmides. Vamos falar das principais. Miquelinos, a altura é 66 metros e a diagonal da base, né? A diagonal lá embaixo, 146,24 metros. Djoser, altura 62,5, né? E a diagonal já é um pouco maior, 162,85, tá? Outras três muito conhecidas no Egito: Khafre, Quéops e Senefera. A altura de Khafre, 143,5 e a sua diagonal é imensa, né? 304,4. Quéops, uma das mais conhecidas, a altura 146,59, sua diagonal 325, talvez a maior, né? 325,78. Não? Então tem uma base muito
extensa. E Senefero, altura de 104 metros, sua diagonal 311. Tá? Então, vamos determinar a mediana das alturas, observando os valores de modo crescente. Então, tá aí, colocando eles. Como são os 5 pirâmides, da menor para a maior. Quem está no meio, Senefero. É a pirâmide mais alta que se tem lá no Egito, com 104, né? Perdão, deixa eu refazer o meu comentário. A mais alta é Kelps, né? Mas como a gente está determinando a mediana, então a mediana das 5 principais pirâmides do Egito, né, se encontra em Senefero. Senefero tem sua medida de 104 metros e está no meio, né, dessa sequência ímpar, tá? Agora vamos determinar provavelmente suas diagonais, tá? Ali é confirmando exatamente o que a gente havia dito, né? Como temos um número ímpar de pirâmides, que é 5, a mediana da medida de altura, que ocupa a posição central, é a terceira posição, né? Assim, a medida da mediana dessas alturas das pirâmides é de 104, que se refere à pirâmide de Senefero. Ok? Agora vamos para um outro exemplo. Um exemplo sobre economia. Considere os preços do litro de gasolina coletados em 6 postos de uma cidade. Veja, já é uma sequência par, né? 2,49, 2,48. Ai, que saudade desse valor, viu? 2,78, 2,59, 2,80 e 2,49. Para determinar o preço mediano, primeira coisa, escrever isso numa ordem crescente, escrever num rol. Então, tá aí, ó, do primeiro ao sexto. 2,48, 2,49, 2,49, 2,59, 2,78, 2,80. Como que a gente faz agora, quando essa sequência é par, né, de valores, para determinar a sua mediana? Pega os dois valores centrais, né? Esse valor aqui é n sobre 2, né? Lembra? 6 dividido por 2 dá 3. E esse n sobre 2 mais 1. 3 mais 1. Pega os dois e faz uma média aritmética. Então tá aí, ó. Termos centrais, 2,49 mais 2,59 dividido por 2. Minha gente, isso aqui é tão fácil que você sabia que você não precisa nem fazer essa conta? De 2,49 para 2,59 aumentou quantos décimos? Aumentou um décimo, não foi? Então, se eu pegar esse valor e dividir um décimo por 2, vai dar 0,5. Então, começa 0,5 a partir de 2,49. 2,50, 2,51, 2,52, 2,53, 2,54. Fácil. Ou então você pega o último e subtrai esses 5 décimos. Na verdade, são 5 centésimos, né? Você chega lá tranquilamente, tá bom? Sem precisar somar e dividir. Vamos agora aos nossos exemplos resolvidos para a gente encerrar nossa aula sobre médias ou medidas estatísticas. Primeiro, um exemplo sobre telecomunicação. Durante determinada hora do dia, Amanda fez 5 ligações do seu aparelho de celular, da operadora TIM. O tempo em minutos gasto em cada ligação está relacionado aqui embaixo. 2, 5, 14, 10 e 5. Qual é o tempo médio de duração das ligações feitas por Amanda durante esse período? Qual é o tempo mediano de ligações da duração feita por Amanda? Qual é o tempo modal de duração? E a última pergunta, se o valor da tarifa por minuto de ligação na operadora da TIM, né, for de 1,05 e considerando que o valor da ligação é proporcional ao tempo, qual foi o tempo gasto por ligação? Então é uma questão tranquila, né? Primeiro, a gente vai calcular o tempo médio da duração, soma todos os tempos e divide por 5, né? Então dá 36 por 5. Rapaz, vamos corrigir logo. Aqui não é 54, né? Se não for uma imagem, infelizmente é uma imagem, tá? Deixa eu ensinar a vocês aqui uma mutreta, né? Já que a gente está ao vivo. Vou tirar esse 4 aqui, já que é uma imagem, e diante da hora, né? Vou colocar um quadro branco, sem bordas, e ele vai cobrir só o número que eu quero. Percebe? Show, né? Muito bem. Então, 36 dividido por 5, 7,2. Tá bom? Logo, o tempo médio de cada ligação dela passa a ser 7,2 minutos. Letra B. Para calcular o tempo mediano, escreve, né, do menor para o maior, na ordem crescente. Como é uma sequência ímpar, eu já sei quem é a mediana. É quem se encontrar exatamente lá no termo central. Então, tá aí.
2, 5, 5, 10 e 14. Então a mediana passa a ser 5, né? Vou pegar aqui a nossa apontadora laser. Ok, tranquilo. Então, tempo mediano de 5 minutos. Você lembra que a média era 7,2? Olha a diferença, né? Entre média e mediana. Muito bem. Agora, a moda. A moda é, se eu observar, na nossa sequência, o número que se repetiu em 2 ligações foi 5 minutos. Então, também a moda coincidiu com a mediana. Tá bom? 5. Letra D. Cada ligação que a Amanda fez durou em média 7,2 minutos. Levando em conta que o preço da ligação média é de R$1,05, portanto, 7,2 vezes 1,05 vai dar um gasto de 7,56, tá? Então, o gasto médio de ligação de Amanda é de R$ 7,56, tá bom? Na época, muito caro, né? Muito bem. Exemplo 2. Para quais valores reais de M, as médias aritméticas dos grupos menos 3, M, 10, 9 e menos 2, 3, M ao quadrado e menos 5 coincidem? Muito fácil. Eu tenho 2 grupos com a mesma quantidade de valores. Para suas médias aritméticas coincidirem, ou seja, é só somar o valor do primeiro grupo, fazer a média, do segundo grupo fazer a média, e para esses valores coincidirem, eu tenho que colocar a média igual a da outra, e assim eu acho o valor de M. Tá bom? Então, para coincidir, tá vendo? A média aritmética do primeiro com a média aritmética do segundo. Daqui o resultado vai surgir M mais 16. Daqui o resultado vai surgir M ao quadrado menos 4. Adivinha o que aqui está resultando? Isso mesmo. Uma equação de segundo grau. M ao quadrado menos M menos 20. Se faz por fatoração. Se você tem alguma dúvida de como resolver isso por fatoração, se você só sabe fazer por delta e bhaskara, assista uma playlist nossa sobre matemática financeira, em especial produto notável, que você vai ver como que isso foi feito, tá? M menos 5 vezes M mais 4. Portanto, as raízes são 5 e menos 4, tá? Seriam os valores de M para poder as medianas coincidirem. Tranquilo? Questão fácil, né? Muito bem, galera. Essa foi nossa videoaula sobre medidas estatísticas. Muito obrigado pela sua audiência e sua participação. Em breve a gente vai falar de medidas de tendência central para dados agrupados, tá bom? Até mais!